Na mitologia grega, nunca houve uma mulher como Medeia. Medeia da Cólquida, que era filha de Aetes e de Hécate, a deusa das trevas, e neta do deus Sol, Hélios, e sobrinha da feiticeira Circe. Enfim, Medeia era uma mulher extremamente especial. Tinha grande poder de oratória e, como poucas, não se submeteu às determinações paternas de casamento. Medeia casou-se com quem quis, com quem escolheu, e desafortunadamente escolheu casar-se com Jasão. Jasão era filho de Esson, o monarca da pequena cidade de Loucos, na Tessália. Jasão era um dos preferidos de Afrodite, e talvez o seu grande mérito talvez tenha sido ser um dos orientandos do centauro Quiron, o mesmo que orientou Aquiles. Pois bem, quando o pai de Jasão faleceu, antes que Jasão assumisse o trono, o tio dele o usurpou. E seu tio, Péleas, disse a Jasão que o entregaria o trono caso ele trouxesse para ele o famoso velocino de ouro. O velocino de ouro é a pele dourada de um carneiro famoso, Crisômalo, que foi oferecido ao deus Júpiter em sacrifício e formou a constelação de Áries, que é simbolizado exatamente por um carneiro. E a pele de Crisômalo, que era de ouro, era um objeto, era uma relíquia bastante famosa, e o rei Pélias exigiu de Jasão que o trouxesse esse tesouro, caso ele quisesse reaver o trono da cidade de Louca. E Jasão foi e passou por diversas aventuras, e ao chegar na Cólquida acabou por conhecer Medeia, que se apaixonou por ele. E ela o ajudou em todas as suas aventuras que o pai de Medeia exigiu para entregar-lhe o velocino, porque o velocino estava com ele. O pai de Medeia exigiu que Jasão passasse por uma série de atividades e de desafios que foram cumpridos por ele. O pai de Medeia, Étes, ao fim de todos os desafios que Jasão cumpriu com auxílio de Medeia, não quis entregar o velocino. E Medeia acabou ajudando Jasão, entregando a ele, e os dois fugiram. E para que os dois ganhassem tempo na fuga, Medeia matou o próprio irmão Apsirto e o esquartejou, espalhando pedaços em diversos lugares, para que o pai tivesse a preocupação de juntá-los, e com isso Medeia e Jasão ganhassem tempo na fuga, como de fato aconteceu. E eles fugiram então de volta para Louca, e lá também o rei se negou a entregar o trono a Jasão.
Pélias descumpriu sua palavra e alegou que Jazão não poderia assumir o trono da cidade porque estava casado com uma feiticeira. Medeia vingou-se de Pélias, através da sua oratória, fez com que as próprias filhas dele o matassem, jogando numa poção que ela disse ser mágica para rejuvenescê-lo. E na realidade elas acabaram matando-o, enganadas que foram por Medeia. Depois disto, Jazão e Medeia continuaram em sua fuga e foram para Corinto, e foram viver às margens de Corinto. Ocorre que o soberano de Corinto, Creonte, sabendo dos feitos de Jazão, oferece a mão de sua filha Gláucia a ele. E ele, que já tinha 2 filhos com Medeia, Mérmero e Téres, 2 crianças, ainda assim resolve negligenciar a sua própria esposa, Medeia, e os próprios filhos para casar-se com Gláucia. Ele disse a Medeia que era importante aquela atitude, mas que, caso ela quisesse, ele poderia também sustentá-la, tê-la como sua segunda mulher, ou seja, transformar a sua própria esposa numa meretriz, numa prostituta. Medeia, que era filha de um monarca, que abandonou o próprio pai, que matou o próprio irmão para ficar com ele, não podia admitir aquilo. E ela armou um plano, dizendo-se arrependida por tudo, e mandou um presente para Gláucia, que era um vestido. E quando Gláucia experimentou aquele vestido, ela foi envenenada. Não se podia tocar naquele material elaborado por Medeia, era veneno. Ela morreu envenenada, diante do próprio pai, Creonte. Quando Creonte tentou socorrê-la, ele também morreu envenenado. Ao ver aquilo, Jazão busca vingança contra Medeia e vai encontrá-la ensanguentada, porque ela, com o uso de um punhal, também dando sequência à sua vingança, matou os 2 filhos de Jazão, que evidentemente eram seus filhos também. E além disto, eis que surge o deus Hélio numa carruagem de fogo e vai carregar consigo Medeia e os 2 filhos. E Medeia disse que nem os corpos dos filhos ela os deixaria com Jazão, e que o final dele seria um final triste e que ele haveria de sofrer bastante ainda, como de fato aconteceu. Jazão levou uma vida solitária, triste, e morreu na velhice, carregando consigo enorme sofrimento. Uma das frases de Medeia, do livro de Eurípides, é que de todos os seres vivos da natureza, aquele que mais carrega sofrimento é a mulher. Mas no caso de Medeia, ela suportou esse sofrimento e o devolveu em igual ou maior teor a Jazão. É um dos poucos casos em que ela abdicou, a mulher abdicou da sua condição de mãe para firmar-se como mulher traída e praticou filicídio, matou os próprios filhos, que na nossa lei é crime hediondo. E
consigo a qualificadora do parentesco. Além disso, ela havia praticado o fratricídio, tendo matado o próprio irmão, Apsirto, e também por ter matado a filha de Creonte, e o próprio Creonte praticou um homicídio e o feminicídio. Portanto, Medeia, conforme foi dito no início, ela transita entre as trevas e a luz. Há que se esclarecer que nessa discussão entre o bem e o mal, na narrativa grega, isso não existe. Tudo é composto de um enorme quadro do trágico e cada um segue o seu destino. Não há necessariamente o estabelecimento de uma análise do que seja o bom, o bem e o mal nessas narrativas. Essa narrativa do bem e do mal, ela foi subsequente ao discurso de Agostinho, no século IV depois de Cristo, e com os debates sobre o livre-arbítrio, e que depois foram refutados também por Lutero, que fala do servo-arbítrio e estabelece a questão da graça. Mas isso é outra discussão. A verdade é que Medeia traz no seu mito toda a força do feminino, toda a potencialidade da condição do feminino. E é um mito que deve ser muito exageradamente estudado para ser compreendido. Talvez seja exatamente em função do grande poder, da grande potência de Medeia, que os gregos tenham cuidado tão perspicazmente de estabelecer a submissão da mulher ao homem.